Você já parou para pensar no poder que suas palavras têm sobre você mesmo? E se por apenas 3 dias você decidisse só se tratar com carinho, respeito e confiança? 3 dias inteiros sem se criticar, sem se sabotar, sem deixar o medo te dominar. Imagine como seria se nesse curto espaço de tempo você se olhasse com os mesmos olhos com que olha alguém que ama de verdade. O efeito disso pode ser transformador. As palavras que você escolhe dizer para si mesmo moldam seus pensamentos. E esses pensamentos constroem a realidade ao seu redor. Quando você começa a falar bem de si, a se tratar com dignidade, tudo à sua volta começa a refletir essa mudança. Pode parecer um desafio pequeno, mas esse pode ser exatamente o primeiro passo para uma virada na sua vida. Então, se você está disposto a dar uma nova direção à sua história, fica comigo até o fim. A mudança começa agora, e tudo começa por dentro. Pela forma como você se trata, pelo jeito que você fala com você mesmo. Faz o seguinte agora. Para por 1 minuto e se compromete com essa ideia. Vai nos comentários e escreve: hoje escolho ser a minha melhor versão. Não é só uma frase bonita. É uma declaração de compromisso com você mesmo, com o seu crescimento. Sinta essa decisão com o coração, como se estivesse selando um novo começo. A partir daqui, vamos juntos dar o primeiro passo. E esse passo começa com uma escolha clara. Foco total por apenas 3 dias. 3 dias onde você decide conscientemente mudar uma parte da sua vida. Pode ser algo simples, como ter mais paciência, mais disciplina ou foco. A chave está em se entregar de verdade. A mudança não precisa de anos para acontecer. Ela precisa de intenção. Os filósofos estoicos sempre disseram que o único tempo real que temos é o agora. E é nesse agora que a transformação começa. Quando você se compromete de verdade, seu cérebro começa a criar novos caminhos, novos padrões. E quando esses caminhos se repetem, eles se fortalecem. Assim nasce o hábito. Assim começa a revolução interior. Marco Aurélio dizia que o tempo é a nossa posse mais preciosa e que usá-lo bem é uma das maiores virtudes. Então imagine investir 3 dias com foco absoluto num único objetivo: mudar um ponto da sua vida que tem te travado. Não se trata de promessas inalcançáveis, nem de transformar tudo de uma vez. Trata-se de um compromisso real, direto e prático. A neurociência já provou que o cérebro é altamente plástico. Ele se adapta rápido quando é colocado sob atenção e repetição. Em 3 dias com atenção total, você começa a construir novos padrões mentais. Frases simples ditas repetidamente podem ajudar. Eu sou disciplinado. Eu sou forte o bastante para vencer isso. Eu sou a mudança que procuro. Essas declarações não são mágicas, mas são lembretes diários da sua decisão. E quando você repete isso toda vez que precisa agir, sua mente começa a se reprogramar. No final desses 3 dias, você não será alguém completamente novo, mas será alguém em movimento. Alguém que finalmente saiu do lugar. Porque a verdadeira mudança começa pequena, mas firme. Talvez você esteja se perguntando: será que 3 dias fazem diferença mesmo? E a resposta é sim, porque mudar não é sobre tempo, é sobre decisão. A transformação começa no exato momento em que você escolhe com clareza o que quer mudar e começa a agir. Não precisa esperar um mês, nem um novo ano. O poder da mudança mora no agora. Em apenas 3 dias, com foco total, você pode notar uma mudança no seu jeito de pensar, de agir e até de reagir ao que te cerca. Não espere uma revolução instantânea. Espere um recomeço real. O início de uma nova fase, onde você se assume como autor da própria vida. E o mais interessante é perceber que, ao se comprometer por 3 dias, você já está treinando uma habilidade poderosa: fazer o que antes parecia impossível. Como diz aquele velho ditado, sorte é o encontro entre a preparação e a oportunidade. Esses 3 dias são a sua preparação. A oportunidade é o seu agora. Você está pronto para mudar a si mesmo, um passo de cada vez. Vamos ao segundo ponto: liberdade verdadeira. Já percebeu que muitas vezes o que mais te prende não são as coisas externas, mas o que acontece dentro de você? Seus impulsos, suas reações,
seus desejos descontrolados. Quantas vezes você já sabotou seus próprios planos, agiu no automático e depois se arrependeu? O estoicismo ensina que liberdade real não é poder fazer o que quiser, é ter domínio sobre si mesmo. Epicteto dizia: a liberdade só se perde quando a gente permite. Ser livre é escolher com consciência, é dominar a própria mente em vez de ser dominado por ela. A sociedade moderna vive oferecendo prazer imediato, distrações sem fim e respostas rápidas. Mas tudo isso aprisiona. Os estoicos nos mostram que liberdade é resistir a essas tentações e permanecer firme no que realmente importa. Marco Aurélio, imperador de Roma, tinha 1000 pressões, mas escolhia reagir com equilíbrio. Ele não era apenas o comandante de um império, era o comandante de si mesmo. E isso é algo que você também pode ser. Pensa na sua mente como um rio. Se ele correr solto, sem direção, vira enchente e destrói tudo. Mas se for bem conduzido, esse mesmo rio pode gerar vida, energia, crescimento. O mesmo acontece com suas emoções. Se você age no impulso, pode se perder. Mas se aprende a comandar seus pensamentos, começa a criar um caminho mais estável. Isso não acontece do dia para a noite. É como musculação. A cada escolha consciente, você fortalece sua liberdade interior. Cada vez que escolhe agir com calma, ao invés de reagir no calor da emoção, você está se treinando. Liberdade é isso: romper correntes invisíveis como o medo, o impulso e a dúvida. Quando você aprende a guiar seus pensamentos, ninguém tira sua paz. Mesmo que o mundo esteja um caos, você continua centrado. Então comece a prestar atenção. Suas reações vêm do impulso ou da consciência? Essa pergunta, feita todos os dias, pode ser o começo de uma vida mais leve e com mais propósito. Agora vamos falar de algo essencial. O jeito que você começa seu dia muda tudo. Os primeiros minutos depois que você acorda são como a fundação de um prédio. Se você começa no caos, no automático, tudo desanda. Mas se começa com intenção, já muda a direção do seu dia. Marco Aurélio tinha um hábito poderoso. Todas as manhãs ele lembrava a si mesmo que encontraria pessoas difíceis, injustas e ingratas. Mas esse pensamento não o desanimava. Ele usava isso como preparação mental para manter o equilíbrio diante dos desafios. Ao invés de ser arrastado pelos problemas, ele focava no que podia controlar. Sua mente, suas ações. Você pode fazer o mesmo. Comece o dia com consciência. Antes de abrir o celular ou se preocupar com a rotina, pare por alguns minutos e pense: o que é mais importante para mim hoje? O que posso fazer agora que me aproxima da pessoa que quero ser? Essa clareza muda tudo. Use suas manhãs como um momento sagrado de preparação. Mesmo 5 minutos de silêncio, reflexão ou gratidão já são suficientes para alinhar seus pensamentos. Repita frases positivas, medite, organize suas prioridades. Isso não é perda de tempo. É investimento em sanidade mental. Começar o dia com calma gera um efeito dominó. Você toma decisões melhores, age com mais consciência e mantém o foco no que realmente importa. Além disso, as manhãs são ótimas para treinar a disciplina. Faça algo produtivo logo cedo. Uma leitura rápida, um exercício leve, uma tarefa resolvida. Isso já ativa seu cérebro para o restante do dia. Os estoicos sempre destacavam a importância de focar no que está ao nosso alcance. E nada está mais sob nosso controle do que o início do nosso dia. Então amanhã, quando você acordar, respire fundo, pense no que realmente vale a pena e tome as rédeas do seu destino. Para fechar, um dos ensinamentos mais fortes do estoicismo: nem tudo que você pensa é verdade. O seu cérebro não diferencia o que é real do que é imaginado. Ou seja, só de pensar em algo, um problema, uma situação tensa, seu corpo já reage como se aquilo estivesse acontecendo de fato. Ansiedade, medo, estresse, tudo pode ser disparado por uma simples ideia. Isso mostra como nossos pensamentos têm impacto direto sobre o nosso bem-estar. Epicteto já dizia: não são os eventos em si que nos afetam, mas o que pensamos sobre eles. Imagine que você vai encarar um desafio. Se pensar que vai dar errado, seu cérebro entra em modo de alerta. Mas se você visualiza que vai dar certo,
Seu corpo responde com calma. Esse é o poder da mente. Ela pode ser sua aliada ou seu maior sabotador. Por isso, aprenda a escolher seus pensamentos com o mesmo cuidado que escolhe suas palavras. Dominar a mente é o primeiro passo para dominar a vida. Quando você visualiza o sucesso com clareza, com firmeza e paz interior, começa a compreender um dos maiores ensinamentos do estoicismo. A verdadeira liberdade não vem de tentar controlar tudo ao redor, mas sim de transformar a maneira como você reage ao que acontece com você. Marco Aurélio nos lembrava que deveríamos concentrar nossa atenção no que está sob nosso controle, e isso começa pela forma como pensamos. Nossos pensamentos moldam nossas reações, e quando mudamos a lente com que vemos os problemas, nosso corpo e nossa mente respondem de outra forma. Aprender a perceber o que está se passando na nossa mente e questionar esses pensamentos é um passo essencial para crescer. Quando surgir uma ideia negativa, pare por um instante e pergunte: isso é real mesmo ou é só minha mente criando um cenário imaginário? Substitua esse pensamento por outro mais calmo, racional e construtivo. Com o tempo, você vai desenvolver um novo padrão mental, mais leve, mais saudável, mais estável. A mente é poderosa, mas com prática e atenção, você deixa de ser refém dela e passa a comandá-la. Quando você ensina sua cabeça a focar no que importa de verdade, os desafios parecem menores e as soluções mais acessíveis. A forma como você pensa define o caminho que você segue. Já percebeu como aquela voz interna que te acompanha o tempo todo tem um impacto direto na sua vida? É ela que dita o seu ritmo, que te impulsiona ou te trava. Se você repete mentalmente que não é capaz, que não é bom o suficiente, isso se reflete nas suas ações, nos seus resultados. Por outro lado, se você acredita que merece vencer, que é capaz de conquistar seus objetivos, essa crença abre portas dentro e fora de você. O estoicismo nos mostra que a nossa maior responsabilidade é manter o equilíbrio da mente. As palavras que você dirige a si mesmo todos os dias têm o poder de moldar sua realidade. Sêneca dizia: a sorte favorece os corajosos. Mas essa coragem só nasce quando você confia em si. E essa confiança começa no pensamento. Em vez de se punir por erros ou falhas, por que não usar essas experiências como aprendizado? Ao trocar a autocrítica dura por um diálogo mais construtivo, você transforma completamente a relação que tem consigo mesmo. A mudança começa na maneira como você interpreta o que viveu. E isso muda tudo que você ainda vai viver. Não estamos falando apenas de ser positivo por fora, mas de reprogramar por dentro a forma como você se vê. Ao invés de dizer, eu sou um fracasso, diga, eu estou aprendendo com isso. Esse simples ajuste muda sua postura diante da vida. Nosso cérebro é adaptável, ele aprende com o que repetimos. Se você se trata com respeito, incentivo e coragem, seu corpo responde com menos estresse, mais foco, mais disposição. Estudos mostram que esse tipo de autodiálogo melhora a confiança, fortalece a resistência emocional e te prepara melhor para enfrentar os desafios. Você pode ensinar sua mente a ser sua aliada, a caminhar do seu lado, ao invés de ficar te puxando para trás. Os filósofos estoicos faziam disso um hábito diário: observar os próprios pensamentos, refletir sobre eles e ajustá-los quando necessário. Marco Aurélio, por exemplo, escrevia constantemente sobre como controlar sua mente e não ser dominado por ela. Esse exercício contínuo foi o segredo de sua calma em meio ao caos. Nem sempre é fácil, mas é possível. E começa quando você escolhe prestar atenção à história que está contando para si mesmo todos os dias. Todo mundo tem dias ruins. É normal. Às vezes, sua mente vai tentar te sabotar com críticas duras, dúvidas, medos. Mas o segredo não está em impedir que esses pensamentos apareçam, e sim em não se apegar a eles. Quando um pensamento te derrubar, pare e se pergunte: isso é verdade mesmo? Ou é só minha mente exagerando? Questione, troque, reescreva. Com o tempo, esse processo se torna um hábito. Um novo estilo de pensar nasce, e esse novo padrão começa a transformar sua realidade. Você se torna mais confiante, mais sereno, mais forte. Ao invés de agir pelo medo ou pela dúvida, você começa a agir pela clareza.
E isso muda tudo. Você deixa de ser refém das vozes negativas e passa a ser autor da sua própria narrativa. É assim que você ganha o controle sobre sua mente. E quando você domina sua mente, domina também o seu destino. Imagine que você recebeu em suas mãos uma semente rara, única. Dentro dela, existe o potencial de crescer uma árvore frondosa, cheia de frutos, sombra e beleza. Mas, se essa semente não for plantada, cuidada, alimentada com atenção e intenção, ela simplesmente seca. Essa semente representa o seu potencial, aquilo que você carrega por dentro, mesmo que ainda não tenha florescido. E cuidar dessa semente é reconhecer que você merece ver essa árvore crescer. Não porque alguém te deu permissão, não porque o mundo te aprovou, mas porque essa força já existe aí dentro, esperando ser despertada. É por isso que hoje, agora, você deve deixar para trás o que te enfraquece, o que te prende, o que te impede de crescer. E com convicção diga: eu mereço ser feliz, eu sou capaz de realizar coisas extraordinárias. Porque no final das contas, quem decide o que você merece não é o passado, não são os outros, é você mesmo. E essa escolha é o que muda tudo. Talvez você já tenha vivido momentos em que a raiva, a tristeza ou a frustração pareciam maiores do que você. Emoções tão intensas que te arrastaram como uma onda. Mas o estoicismo nos mostra algo poderoso. Ainda que não tenhamos controle sobre o que acontece fora de nós, temos controle total sobre como reagimos. Epicteto dizia que não é o que acontece que nos abala, e sim o que pensamos sobre isso. Ou seja, a forma como interpretamos uma situação é o que define nosso estado emocional. Não se trata de fingir que não sentimos nada, mas de desenvolver a habilidade de cuidar das emoções antes que elas dominem nossas atitudes. Quando estamos prestes a explodir numa discussão, por exemplo, o estoicismo nos convida a dar um passo atrás, respirar fundo e refletir. Isso vale a pena? Essa pausa entre o impulso e a reação é onde mora a sabedoria. Nomear o que sentimos já ajuda. Raiva, medo, ansiedade. Quando identificamos a emoção, ela perde força e nós ganhamos clareza para responder com equilíbrio, e não no calor do momento. Os estoicos acreditavam que os sentimentos surgem da forma como interpretamos o mundo. Por exemplo, uma crítica pode ser vista como uma agressão ou como uma perspectiva diferente. A escolha de como enxergar define como nos sentimos. Quando você entende isso, começa a perceber que é possível cultivar emoções mais equilibradas, como a gratidão, a paciência e a empatia. E tudo isso pode ser treinado. Não é um talento, é um hábito. O segredo é estar presente. É prestar atenção ao que está sentindo e escolher conscientemente como vai reagir. Não se trata de suprimir o que se passa no seu coração, mas de não deixar que essas emoções te conduzam por caminhos que depois geram arrependimento. Lembre-se, você pode parar, pensar e escolher. Você não é prisioneiro das suas emoções. Você tem a chave para governar tudo isso com sabedoria. Isso é liberdade emocional. Isso é poder interior. E quando você aprende a lidar com os sentimentos assim, tudo à sua volta começa a mudar também. Agora pense por um instante. Quantas vezes você já se viu vivendo no modo automático? Pulando de uma tarefa para outra, correndo o tempo inteiro, mas sem saber exatamente por quê? Vivemos num mundo que exige velocidade, produtividade, resultados. E, no meio dessa loucura, muitas vezes esquecemos de viver com intenção. O estoicismo nos ensina que uma vida verdadeira é aquela vivida com consciência. Não é sobre fazer tudo, mas sobre saber por que você faz o que faz. Marco Aurélio dizia que o agora é tudo o que temos. O passado já passou. O futuro ainda não chegou. E quando você vive no automático, o presente escorre pelos dedos. Você perde a chance de dar sentido ao que está fazendo. Por isso, saia do piloto automático. Pergunte a si mesmo: isso que estou fazendo agora tem a ver com o que eu quero para a minha vida? Só essa pergunta já muda o jogo. Você começa a perceber o que está alinhado com seus valores e o que está apenas te desviando. Número 14. Meu tempo vale muito. Já parou para refletir que o tempo é o único recurso que, uma vez desperdiçado, jamais volta?
Dinheiro, amizades e até a reputação podem ser reconstruídos, mas o tempo, ele é implacável. Ele não espera por ninguém. Ele passa silencioso e exige de nós uma escolha. Como vamos usá-lo? Muitos de nós gastamos esse bem precioso com distrações, com angústias que não levam a lugar algum, ou presos em rotinas vazias que nos distanciam do que realmente importa. E é aqui que o estoicismo entra com um chamado claro. Viva com propósito. Marco Aurélio dizia que a vida é breve e o que precisa ser feito deve ser feito agora. Quando você entende que o tempo tem fim, começa a repensar suas prioridades. Por que adiar seus sonhos? Por que continuar investindo energia em agradar os outros enquanto você mesmo se abandona? Os estoicos sabiam que o tempo é o ativo mais valioso da vida, e é por isso que cada escolha precisa ser feita com consciência. Use seu tempo para crescer, para fortalecer vínculos reais, para se conhecer melhor. Cada minuto é uma semente, e o que você planta hoje define o que vai colher amanhã. Número 15. Cada dia é um presente. Já sentiu aquele silêncio gostoso ao olhar para o céu no fim da tarde? Aquele momento em que tudo desacelera e você sente, mesmo sem palavras, que estar aqui é algo raro e valioso? Pois é, a maioria das pessoas vive como se o tempo fosse infinito. Deixam para depois o que é importante, evitam conversas sinceras, escondem sentimentos verdadeiros e, quando percebem, os anos já passaram. O estoicismo, no entanto, nos dá um alerta gentil, mas firme. Viva com presença. Marco Aurélio escreveu: você pode deixar esta vida agora. Que isso oriente suas ações, palavras e pensamentos. Não é uma frase para assustar, mas para despertar. Para lembrar que cada dia é único, que o agora nunca se repete, que a vida, ao contrário do que pensamos, é feita das pequenas coisas que geralmente ignoramos. O abraço apertado, o riso espontâneo, o vento no rosto. E se você partisse amanhã, o que deixaria de fazer hoje por medo, distração ou orgulho? Essa pergunta revela o que você tem negligenciado. Os estoicos praticavam o memento mori. Lembrar da morte não para temê-la, mas para valorizar mais intensamente a vida. Quem entende isso, vive com mais verdade, mais foco, mais amor. Porque quando você entende que o fim é certo, começa a viver como se cada instante fosse um presente. E é. Número 16. O que eu penso afeta meu corpo. Pode parecer óbvio, mas poucos se dão conta da profundidade disso. Seus pensamentos não influenciam só suas emoções, mas também sua saúde física. A sabedoria estoica, mesmo tão antiga, já ensinava que mente e corpo caminham juntos. Epicteto dizia que o problema não é o que acontece, mas a forma como interpretamos os acontecimentos. E essa interpretação tem reflexos diretos no nosso corpo. Quando você sente ansiedade, seu corpo reage, respiração curta, coração acelerado, tensão muscular. Quando você sente raiva, o corpo libera hormônios do estresse. Mas o contrário também é real. Quando você cultiva pensamentos de calma, gratidão e equilíbrio, seu corpo relaxa, a pressão diminui, o sono melhora e a paz interior cresce. É como cuidar de um jardim. O que você planta na mente, floresce no corpo. Pensamentos de medo e culpa criam desgaste. Pensamentos de clareza e aceitação criam saúde. Os estoicos refletiam todos os dias sobre seus atos, sentimentos e decisões. Isso não era apenas filosofia, era autocuidado profundo. Hoje, a ciência comprova: quem cultiva bons pensamentos vive mais e melhor. Então, quando a mente começar a pesar, respire, reflita, escolha ver de outro jeito. Porque quando você muda a forma de pensar, seu corpo inteiro sente o impacto e agradece por isso. E se você chegou até aqui, saiba, isso não é apenas mais um vídeo que termina. Isso é uma prova de algo maior, que dentro de você existe uma vontade sincera de crescer, de mudar, de ser melhor. Cada palavra ouvida, cada reflexão feita, foi uma semente que agora está dentro de você. E como dissemos no início, essa semente só floresce se for cuidada. Então, cuide da sua mente, cuide do seu tempo, cuide da sua vida com a atenção que ela merece.
Se algo aqui te tocou, não guarde só para você. Compartilhe, espalhe essa mensagem. Porque quanto mais gente desperta, mais leve o mundo se torna. E se você não souber o que comentar, apenas escreva gratidão. Essa palavra simples vai me dizer que você esteve aqui até o fim, que escolheu estar presente, que decidiu dar esse passo rumo a uma vida mais consciente. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Aperte o botão de se inscrever, ative o sino e junte-se à nossa comunidade que cresce todos os dias com propósito. Aqui, os vídeos não são feitos apenas para entreter, mas para transformar. E se você sente que essa filosofia tem feito diferença na sua vida, te convido a continuar a jornada. Logo aqui abaixo, deixei 2 vídeos escolhidos especialmente para você. 2 caminhos de sabedoria estoica que podem te ajudar ainda mais a enfrentar os desafios do cotidiano com calma, coragem e clareza. Lembre-se, o estoicismo não é apenas uma ideia antiga. É uma ferramenta prática, viva, que pode mudar completamente o jeito como você encara o mundo. Então, siga comigo. Continue aprendendo, refletindo e se tornando a cada dia a sua melhor versão. Porque viver com verdade, com presença e com propósito, isso sim é liberdade de verdade. Até o próximo vídeo.